Oh, beleza. Povo que vem na Canção Nova é o povo que todo político gostaria de ter nos seus comícios. Não é? Além de muitos, aplaude até microfone desligado. Boa noite. Buenas noches. Bem-vindos ustedes. É bom saber que começamos internacional já esse nosso acampamento. Há uma pergunta a ser respondida dentro de nós, de hoje até domingo de tarde. E qual é a pergunta? Aí já é a resposta. Como é que é essa pergunta em castelhano? Por que nós vamos a desanimar? Não vamos. Essa pergunta é muito interessante, porque ela pode ser de trás para frente e de frente para trás. Desanimar por quê? Remete também a por que desanimamos. E o Padre Jonas conseguiu colocar nesse texto espetacular que tem aqui. Esse eu não tinha ainda. Não tinha, porque esse também eu não devolvo. Porque essa é a quarta edição totalmente revisada. Eu não vi, né? Eu vi a outra. O Padre Jonas conseguiu colocar aqui, numa linguagem ultramoderna, numa linguagem literária. Esse é um livro que você pode comprar e dar de presente para qualquer ateu, porque a linguagem fala ao coração. Consegue colocar aqui, nessas 100 páginas, alguns dos princípios que nós vamos tentar refletir nesse acampamento. Por que desanimamos? Porque nos esquecemos de entrar nesse combate. Eu gosto muito do começo já do título desse livro. A luta pessoal. Eu tenho que lutar, você tem que lutar, você. Há uma mentalidade muito errada no mundo moderno, inclusive nas religiões e até mesmo em grupos dentro das nossas igrejas, muitas vezes, aonde você vê as pessoas se oferecendo para resolver o seu problema. E pior que você vê uma fila de anta. O povo diz, de graça até injeção na testa. Olha, vai lá que tem uma mulher que resolve o seu problema. E você corre lá. Quando a pessoa fala o seu problema, é só um uso errôneo do pronome. É o seu aí, é dela. A mulher resolve o seu problema financeiro. Seu, dela. Entendeu? Entendeu a jogada? Faz assim com a cabeça, para pegar no tranco. Não é o problema que você tem, é o dela. O dela resolve na hora. Estava uma vidente desanimada, sentado na barraca, aí o colega falou, o colega astrólogo, falou, por que você está tão triste? Porque hoje só veio 2 consultar eu. Falou, e a senhora não previu isso hoje cedo? Já devia ficar em casa. Né? Não sabe nem pra... É um perigo medonho. Por isso as pessoas caem no desânimo. Eu vejo isso na casa que eu moro. Alguns filhos que chegam, e às vezes chegam de outras casas. Outros lugares que diz que recupera drogado também. Prostituta, homossexual e essas coisas tudo que é difícil.
E chega achando que lá em uma semana vai resolver. O padre vai pôr a mão na sua cabeça, o consagrado vai rezar para você, você vai ver um instantinho. Mentira! Não é fácil. E não é fácil para mim, não é fácil para você. Gente, a maior propaganda contrária que nós fazemos ao cristianismo é pregar um cristianismo barato. Olha a pergunta de Jesus no Evangelho hoje. Quem dizem os homens que eu sou? Olha, o Datafolha diz que o senhor está em primeiro. Diz que o senhor é quase um João Batista já. O outro falou, não, lá em Cesareia, o Ibope afirma que o senhor é quase um Elias. Está ali com ela. Sua estrela está brilhando. Mas Jesus não estava interessado em saber a quantas andava o Ibope dele. Jesus estava só preparando o terreno. Há duas coisas interessantes nesse evangelho. Primeiro, como é que começa o evangelho? Você prestou atenção? Qual o contexto da pergunta de Jesus? Foi na euforia? Foi na agitação? Foi lá no meio da multiplicação dos pães? Foi na hora da tormenta que ele estava atravessando a dificuldade da água, em que os apóstolos inclusive acordaram e falaram, Senhor, o Senhor não se importa que a gente esteja afogando? Qual o contexto da pergunta de Jesus? O texto disse aí, a tradução oficial estava no gerúndio, a Ave Maria coloca no infinitivo. O que Jesus estava fazendo? Estava rezando. E ainda diz uma coisa que na tradução da Ave Maria parece até um erro de português. Jesus estava a sós com os seus discípulos. Estava a sós comigo, como é que podia estar com os seus discípulos? Acontece que era como que no clima, não esqueça, quem que escreveu o evangelho que nós lemos hoje? Lucas. Lucas tinha duas qualidades espetaculares. Lucas era médico e Lucas era artista. Lucas era pintor. Foi ele que pintou aquela imagem primitiva que deu origem à imagem que nós temos de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Quando você olhar a imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, segundo a tradição, é o retrato mais antigo de Nossa Senhora, pintado por Lucas. Então vocês imaginam, um artista. Lucas como pintor era um poeta. Lucas como médico era um profeta. Aliás, todo profeta tem que ser poeta. Senão não é bom profeta. Não vê que Jesus é um poeta quando fala, olhai as aves dos céus, os lírios do campo. O artista, o poeta e o profeta, eles têm algo em comum. Eles conseguem enxergar além do óbvio. O maior problema nosso não é porque nós não enxergamos, é porque nós conseguimos enxergar o óbvio. E enxergar o óbvio acaba sendo, enxergo aquilo que eu me educo ou que me educam para que eu enxergue. É como quando a pessoa vai fazer turismo em determinados lugares do mundo. Por exemplo, tem gente que quando vai a Cuba fazer turismo tem vontade de morar lá, porque é um paraíso. Eu tive um professor que trabalhou comigo, o Mário, muito tempo lá em Brusque, e ele trabalhava como guia turístico. Lá ele conhecia um pessoal de Brusque e por isso casou-se com uma das meninas, depois veio para o Brasil. Trabalhou comigo no colégio. Ele como guia turístico tinha lugar que ele não podia levar ninguém. Eles recebiam um mapa, quais as ruas que vocês podem passar. E do mesmo jeito que aqui a gente prepara a rua para fazer a procissão do Corpus Christi, lá eles preparam a rua para o turista. As casas pintadas, arrumadinho, tudo limpo, tudo ajeitadinho. Os restaurantes que eles podem ir. Por quê? Porque quer que você só enxergue o óbvio. O poeta é alguém que vai além do óbvio. Carlos Drummond de Andrade, que além de poeta era mineiro. Aliás, dificilmente se encontra um mineiro que não seja poeta. Difícil.
E difícil você ler um autor mineiro que não está cheio de erros de português. Começa do Carlos Drummond de Andrade, Murilo Mendes, Rubem Alves e outros. O poeta, profeta, como um Carlos Drummond, que olhava para uma pedra e não via uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. A pedra estava no meio do caminho? Fosse o pedreiro, olhava para a pedra e já punha na construção. Fosse época de campanha política, um já pensava em pegar aquela pedra e meter uma pedrada na cabeça do adversário. O menino já olharia para aquela pedra e dividia ela para fazer de estilingue, para fazer as 5 pedrinhas para derrotar o Golias. Mas o poeta vê a pedra, e naquela pedra ele vê a vida. Sabe, a gente precisa aprender a ver os espelhos da vida. Só que a gente tem que tomar um cuidado com qual espelho você olha. Você já deve estar andando na rua e passar do lado de um carro estacionado, e você viu você no vidro do carro. O que acontece quando a gente se vê no vidro de um carro? Você fica desse tamanho assim, gordo. Parece aqueles desenhos animados que cai o piano na cabeça do gato e ele amassa. Não é assim? Se for o contrário, você olha, você é mais gordo que Marco Maciel. Você é aquela coisa assim, magérrimo. Porque o espelho deforma. Eu preciso de um espelho que não me deforme. A grande causa, se não a maior, do desânimo é porque nós nos olhamos com os olhos deformados do encardido. E aí a gente desiste. Você olha para o problema com lente de aumento. O problema fica desse tamanho. Aí, mas tem um desânimo. Não é assim? Olha, um segredinho básico, espetacular, o autor da primeira leitura nos deu. E nós precisamos aprender isso na prática. Primeiro, tudo passa. 30 vezes apareceu na primeira leitura a palavra tempo. Contaram? Pois conta em casa. 30 vezes. Como é que um autor... Será possível que esse autor não tinha outra palavra para botar? Não, mas quando a gente repete é para a gente aprender. Há tempo para tudo. A luta pessoal para resolver os problemas da minha vida íntima passa pela graça de saborear o tempo que eu estou vivendo. Seja lá o que for que lhe aconteceu, o que esteja lhe acontecendo, você tem que partir de uma certeza. Por isso, quem olha e só enxerga o óbvio, vai ser um derrotado nessa luta. E o que é interessante, essa luta se trava não é fora, é dentro da minha vida íntima. Observem o que eu falava a respeito de Lucas. O Lucas poeta, o Lucas profeta, o Lucas pintor, o Lucas médico. Ele faz um diagnóstico e um prognóstico. Ele mostra que Jesus espera um momento de intimidade. A luta pessoal para resolver os problemas da vida íntimo. O que é íntimo? Íntimo é aquele lugar que a gente leva os nossos amados. Eu falava aqui na vez passada que eu preguei aqui. Íntimo é aquele que a gente leva para a cozinha, que senta lá na taipa do fogão, que toma café até na xícara sem asa. Não é? Que a gente sempre tinha guardado em casa, que jogo de xícara, com aquelas asinhas chiques, e as crianças nunca punham a mão. Não punha a mão, não. Isso é para as visitas. Não é? A visita não é íntimo. Aí você tomava no Pires. Nunca tinha tomado café no Pires. Tem um colega meu que veio morder o Pires achando que era uma bolacha. Que era tão bonito, tão colorido, né? Íntimo vai na cozinha. Jesus cria e espera um ambiente de intimidade.
E aí já tem uma coisa que Lucas nos conta que é espetacular. Jamais, grave bem essa frase que eu vou lhe contar. Jamais você poderá dizer que tem intimidade com alguém enquanto não conhecer o coração dessa pessoa. Jamais. Intimidade física, isso não é íntimo. Isso era antigamente, que as roupas de baixo chamavam peça íntima. E que era inclusive uma vergonha uma mulher deixar aparecer a nágua. Falava, a combinação está aparecendo. Nossa, olha, só está vendendo farinha. Aí arrumava, virava assim para dentro, que assim. Está aparecendo ainda? Não, agora tá bom. Hoje já sai na rua para mostrar um pedaço da calcinha, um pedaço da cueca aqui para fora. Ah, não tem intimidade. Intimidade física, isso não é íntimo, não. Isso é uma pornografia, uma prostituição, dá o nome que quiser. Comunhão física pode ser linda e maravilhosa. Pode ser, se e somente se existir comunhão de coração. Mas jamais você será íntimo de alguém. Jamais você conhecerá o coração da pessoa e jamais deixará que seja qualquer pessoa nesse mundo conheça o seu coração, se você não estabelecer com essa pessoa um diálogo através da oração. Não existe intimidade sem oração. Quem são os meus íntimos? Íntimos são aqueles com os quais eu partilho a minha alma. Doença fundamental do mundo moderno, todo mundo vê o meu corpo. Aliás, tem o corpo de muita gente que a gente vê que não é nem o corpo da pessoa. É enganosa. Tem certos artistas que a gente vê assim no aeroporto e fala, misericórdia. Está escangalhado, sabe? Por isso que eu não deixo pôr maquiagem em mim de jeito maneiro. Tá louco, ué? Engana os outros. Tem mulher aí que posa peladinha para as revistas. Mas não é ela não, é tudo de plástico. É silicone. E ainda tem retoque do computador. Isso não é intimidade. A intimidade é fruto da oração. Sabe que o grande drama dos casais modernos encontra-se aí? Eles não têm intimidade. Eles dormem na mesma cama, eles comem a mesma comida, têm até conta conjunta no banco, partilham o dinheiro, partilham as dívidas, mas não partilham as dádivas. Isso é triste demais. Falta comunhão de alma. Jesus só faz essa pergunta, não é nem na hora da euforia e nem na hora da tristeza. Jesus vai na intimidade. E essa é a pedagogia dele. Com Zaqueu ele não fez assim também? Quando Jesus encontrou-se com Zaqueu, Zaqueu estava lá em cima da árvore. Ele podia ter falado lá, todo mundo ia ouvir. Ou ele podia ter falado na hora que Zaqueu caiu no chão, para levantar o Zaqueu. Não, ele falou quando foi na casa de Zaqueu. Nós celebramos esses dias a festa de São Mateus, não celebramos? Terça-feira. Lembra do Evangelho de São Mateus? Capítulo 9, versículo 9. Mateus estava sentado cobrando imposto. Jesus passou e disse o que para ele? Segue-me. Versículo seguinte, versículo 10. Jesus estava sentado na casa de Mateus. Ué, então deixasse Mateus sentado lá, me dava lucro, estava sentado lá cobrando imposto. Aí Jesus disse para Mateus, segue-me, segue eu, segue a mim, me segue. E o versículo seguinte, Jesus vai na casa de Mateus e diz que ele estava sentado. O que é sentado?
É íntimo, sereno. A pessoa agitada, ela não senta, ela fica andando para lá para cá, achando que vai resolver o problema. Costa a cabeça, liga o celular. A síndrome do celular é espetacular. A pessoa se sente a pessoa mais importante desse mundo. Eu tenho tanto dó e raiva dessas pessoas. É uma pena. Eles ficam desfilando na frente dos outros. Não, sim, senhor. Sim, manda, não pode mandar, pode, mas faça isso imediatamente. Tá bom, tá. Olha, eu vou desligar, tá, tchau. Falou com ele lá, do céu, falou, ah tá, não tem problema não, olha, eu tô chegando, viu? Tem um botãozinho em cima, chama Power. É pra você apertar ele ali. Aperta naquele Power, desliga aquele negócio na hora, rapaz, beleza? Hoje as pessoas não têm intimidade nem para falar no telefone. Parece que desfila para todo mundo ir nervoso, agitado, corre lá, corre para cá. Calma, não adianta, resolve. Não, então calma. Senta aí, espera para ver. Você pode resolver o problema? Não, então já está resolvido. Mentira isso? Está resolvido. Jesus só vai entrar em comunhão conosco na medida em que nós entrarmos em comunhão com Ele. Intimidade. Os problemas da minha vida íntima, eu não posso falar para qualquer um. Gente, vocês já notaram como as pessoas hoje em dia expõem as intimidades assim à torta direita? Que coisa medonha, que coisa nojenta. Quando eu vejo uma pessoa contando a intimidade da outra, eu fico com nojo de quem conta. Que nível de pessoa é essa? Eu nunca na minha vida vi uma discussão, ouvi uma discussão de papai e mamãe. Nunca na minha vida mamãe chegou, nem depois que eu era padre, e falou, meu filho, seu pai está com isso, seu pai falou aquilo. Nunca. Eu tenho um irmão que morreu com 45 anos de idade. Hoje fui conhecer o neto dele. 45 anos de idade, morreu de tanto beber cachaça. Nunca a esposa dele falou para um filho, para uma das filhas, seu pai não presta. Nunca. Isso é amar. Tem problema? Misericórdia. Misericórdia é você colocar o coração em cima da miséria do outro. Cubra a miséria do outro com o seu coração. Tem problema? Guarda. Resguarda um pouco. Resguardar é isso. É você esperar um pouco. Não expõe as coisas. Mas hoje não. O sujeito sai falando, eu saí com fulano, saí com ciclano. Tem revistas que vendem no Brasil 400 mil exemplares por semana. Porque a única coisa que sabe fazer é, o artista tal saiu com a fulana saiu com o ciclano, fulano largou do ciclano, fulano largou do beltrano, fulano está fazendo isso, ciclano está fazendo aquilo. É uma vulgarização da sexualidade. Uma vulgarização da intimidade, da fé, dos problemas. Isso não é de Deus. Por isso que a pessoa desanima. Pois só se alimenta do que não presta. Por que você desanima? Porque eu expulso o ânimo. Eu não alimento. Ânimo vem do latim, anima, alma. Alma vem de ânima. A pessoa é desalmada e torna-se desanimada. Mas desanimada também é a pessoa triste. A pessoa está sempre para baixo. Só sabe fazer reclamar. Você pergunta como vai, ela conta. Louco. E a curiosidade alheia. Meu Deus, a preocupação que tem para saber a vida dos outros. Eu conheci uma dona, coitada. Essa mulher era tão curiosa que ela olhava pelo buraco da fechadura até de porta de vidro. Verdade. A porta todinha de vidro, ela olhava na fechadura. Mas a porta está lá, olha a porta inteira. Mas é o prazer de ver escondidinho que está lá. Meu filho. Para de bisbilhotar a vida dos outros. Mas por quê? Por que bisbilhota a vida alheia?
Por que a pessoa se alegra quando descobre que fulano caiu, que ciclano errou? Por que o assunto predileto é falar mal da vida dos outros? Porque é o discurso dos derrotados. O discurso dos derrotados é o mesmo em todo lugar, em português, em guarani, em espanhol, em francês, em hebraico, em aramaico, em japonês, tudo. É aquele menino que chega em casa e diz, não mãe, mas olha, todos foram mal na prova. Até o meu colega que só tira 10. A mãe dele, inclusive, foi lá. Porque a professora, ela aprontou uma lá, ela fez só pergunta que ninguém sabia. E tem mãe que acredita. Tem mãe que quando o filho tira 10, fala assim, meu filho é um gênio. Quando tira 2, a professora é muito rigorosa, a professora é injusta. Não é assim? Vai desanimando. É o discurso dos derrotados. Então eu quero saber das desgraças dos outros. A técnica. Quantas vezes o senhor cameraman aqui, por favor. Quantas vezes a imagem de uma pessoa aumenta aí dentro? Mais ou menos. Não sei. Ele não sabe. Outro câmera aí. Quantas vezes? 5 quilos? A imagem da pessoa é quilo? Nossa senhora, então eu estou aí com 600 quilos. Que tamanho aumenta? Por exemplo, uma garrafa desse tamanho aí, fica que tamanho aí? Quantas vezes você consegue ver isso? Quanto mais eu fechar nela, mais ela fica. Quantas vezes aumenta? 200 vezes? 300 vezes? Umas 10 vezes mais. 10? Ah, meu filho, 10. Minha máquina fotográfica antiga, que é a Kodak, você enfiava o saco assim dentro, ficava olhando, ele fala, não mexe, aí já vai, isso aí é umas 300, 400 vezes. Isso aí você consegue ver catarata em zóio de passarinho. Você ensinou. Pois no mundo inteiro tem milhares dessas câmeras focadas só para ver desgraça. E depois joga essas desgraças nas televisões, nos jornais. E aí a pessoa assiste e fala, por isso que não. Ai, olha, é verdade, olha os problemas, tudo dá errado, tudo vai mal, tudo vai ruim. Então você não vê mais o óbvio. Pior. Não sabe mais transformar as dificuldades no impulso para a vitória. Sabe por quê? Exemplo. Quantas medalhas de ouro o Brasil já ganhou na Paraolimpíada de Atenas? Hoje deve ter ganho quantas? Hoje ganhou mais alguma? Hoje 6. De ouro quantas? Umas 2, 3. Então já deve estar no 9, 10 de ouro. De ouro. O Clodoaldo, eu falo dele no meu livro, que eu escrevi há 4 anos atrás já, Corações Curados, eu falo desse povo aí. Cito o nome de quase todos eles. A Adria mora lá em Santa Catarina, que é a menina cega, que já ganhou 2 de ouro e vai ganhar mais. O Clodoaldo ganhou 3 e hoje talvez 4. Quem sabe vai ganhar 5, 6. Por que não aparece na mídia? Porque se você pegar um jornal e ver o quadro da medalha, está lá assim, China, 30, Grã-Bretanha, 25, Alemanha, 10, França. Então não interessa. Só interessa para a mídia se tiver assim, Estados Unidos, 50. Aquilo que os Estados Unidos não é em primeiro lugar, pode esquecer. Quem é que vai mostrar esse Clodoaldo ganhando medalha? Um rapaz que vive lá em Natal, Rio Grande do Norte, obrigado aos potiguares que nos acompanham pela Rádio Rural. Ele toma 8 ônibus por dia para ir treinar. 8 ônibus para treinar. A vida é assim. E eu sei com 2 pernas aí, inchada de tanto não fazer nada. Estica sua língua 8 quilômetros por dia para reclamar. Morre, filha da mãe. Morre. Você já venceu o prazo. Tem que morrer. A menina cega, a Adria é cega. Ela correu 100 metros em 50 segundos. Cega. E tem gente que não abre os olhos nem para andar.
Ô, meu irmão, levanta a cabeça. Por que você está desanimando? Porque você está se alimentando do que não presta. Quem se alimenta do que não presta vai perdendo ânimo, vai desanimando, vai se tornando uma pessoa raquítica, míope. São pessoas que têm medo da intimidade. A pessoa desanimada, ela é uma pessoa apavorada. Qualquer barulhinho ela fica apavorada. A imaginação dela é só o que não presta. Chega na casa de uma senhora deprimida e pergunta onde está o filho dela para ver que ela está andando para lá, para cá desesperada. Se atrasar 5 minutos, ela já telefona para o hospital, telefona para a polícia, para a delegacia. Nunca passa na cabeça dela que o menino estava passando em frente da igreja, escutou uma música bonita lá e entrou para escutar. Nunca, só pensa que não presta. O desânimo é gestado dentro da pessoa. E aí, Padre Jonas coloca isso de uma forma linda, poeta e profeticamente, quando fala de Isabel grávida de João Batista. Um milagre espetacular, ainda mais num contexto em que a mulher que não tivesse filho era considerada amaldiçoada por Deus. E ela escondeu esse milagre 5 meses e meio, quase 6 meses dentro da barriga. Mais do que isso, ela se refugiou. Se você for hoje a Israel, você vai lá embaixo, visita lá a igreja embaixo, lá dedicada a João Batista, Zacarias, lá perto onde acharam agora recente uma piscina, possivelmente João Batista até batizou lá. Mas também você sobe uma montanhazinha, tem que ir a pé, onde está lá a igreja do Magnificat. Ela foi para o meio do mato, ela saiu do povoado, de vergonha. Aliás, não precisa ir na Isabel, não. Muitas das senhoras que estão aqui, que a gente, pela aparência, a gente vê que algumas foram professores de catecismo de Nelson Correia. Então, muitas das senhoras aqui tinham vergonha quando ficava grávida. Enchia a barriga de pano para ninguém ver. Por que inventaram as batas para a mulher grávida? Para esconder. A mulher tinha vergonha. Mãe não contava para nós, filho, imagina. Por isso que a criança vinha da cabeça de um repolho, vinha da avião. Lá no Biguá falava que era avião que trazia. Por isso quando passava avião nós corríamos escondidas embaixo da cama. Lá em casa já tinha 12. Se o avião para lá, nós está perdido. A cegonha que trouxe. E o meu irmão? O seu irmão foi uma bananeira que nasceu. Ele tem mesmo cara de tal de bananeira, mas ninguém nascia normal. Escondia, né? Aí punha aquela bata franzina que parecia que as roupinhas que eles botam em bujão de gás. Para ninguém notar. Ficava escondia. Quando faltava uma semana para nascer, ia para casa da mãe. Escondia lá. Não era assim, era vergonha. Por quê? Porque quando se olhava para uma mulher grávida, ficava pensando, o que será que ela andou fazendo? Não é assim? Ser mãe é santo, é lindo, é maravilhoso. Mas o que ela fez para ser mãe? Isso não é bom falar. Então imagine a Isabel, a vergonha dessa velha. O que não passou na cabeça dela? E outra coisa, a Bíblia deixa claro que João Batista nasceu de uma mãe e do pai. Zacarias era velhinho, Isabel, mas tiveram que fazer o serviço. Então era uma vergonha, imagina. Era essa ideia que as pessoas tinham, que depois de velho não faz mal o serviço, que aposentou. Naquela época não tinha Viagra, não tinha essas coisas modernas. Chá de catuaba não sei se vendia lá. Ela tinha vergonha. Por quê? Porque a sua intimidade estava vindo à tona. Alguém ia falar, bebê. Você, confeito. A pessoa fica admirada.
Aí o que ela fez? Se refugiou, se escondeu. E se não fosse a chegada triunfal de Maria, que sabia o milagre que estava carregando, Isabel não ia descobrir. Gente, Isabel teria gestado um João Batista exatamente o contrário do que ele era. João Batista se transformou naquele homem firme, corajoso, valente, que tinha coragem de enfiar o dedo na cara do Herodes e falar: o senhor está errado. Porque esse homem se transformou nesse trator. A Bíblia diz que João Batista é trator. Aliás, a Bíblia diz que ele é trator de esteira, diz que vai plainando os caminhos. É só trator de esteira para fazer isso. Ele era bom. Mas por quê? Porque aqueles 3 meses que Nossa Senhora passou foram curando o coração da mãe, e a mãe foi passando coisas bonitas para o filho, porque João Batista ia ser um fracassado. Quem sabe se não seria meio atrapalhado, rejeitado, escondido, com vergonha. A criança sente tudo que a mãe sente, e a Bíblia sabe disso, porque o Salmo 138, quando fala isso, escreve isso pelo menos uns 1000 anos antes. Isaías escreveu isso. Isaías 49 pode ter sido escrito aí uns 500, 600 anos antes. Sabia? João Batista seria um fracassado. João Batista seria sabe, aquele filho neto. Você já viu falar de mãe avó e pai avô? É um perigo. Porque quando uma senhora e um senhor de mais idade se tornam pais, o perigo é que eles sejam avós dos filhos. E vô é feito para estragar filho, do filho. Para dar tudo, para deixar livre, não é assim? Vó fala: tadinho, não bate não. Fala: tadinho do menino. Deixa ele fazer. Papai, mas e nós quando era pequeno? Não, isso aí já passou. Não é assim? É para estragar, né? Então o perigo que João Batista tinha tudo para ser um coitadinho, fracassado, desanimado, porque rejeitado, seria envergonhado, não foi esperado naquela alegria. O que mudou foi a presença de Maria. É a mesma coisa que muda em Caná, é a presença de Maria. Maria é a mulher do ânimo. Por quê? Porque Maria é cheia do Espírito. Então aonde ela chega, a pessoa também se torna cheia do Espírito. E é impossível uma pessoa cheia do Espírito Santo ser desanimada. Não tem como. Impossível. O ânimo é aquilo que está dentro. Você chega numa concessionária que vende carros de vários tipos. Vamos supor uma Blazer, carrão grandão. Aí você pergunta: escuta, quanto que é aquela Blazer branca lá, bonita? Se aquela Blazer lá está em promoção, ela está custando R$ 49.999. Sabe? E aquela outra? Se aquela também está em promoção, ela está a R$ 79.999. Aí você chega perto e olha, igualzinho, mesma cor. Abre o banco, é igual. Também é para paralítico, sobe o vidro sozinho, automático. Volante regulado. Limpador de vidro. Tem tudo, isqueirinho. Porta-copa, que é bom para quem fica batendo depois no carro, aquilo é um horror. Mas é bom ter bastante aqui, estranho. Não é igual. Por que essa custa 49 e essa custa 79? Quer dizer, 50 e 80. Porque essa aqui é um motor a diesel. Essa aqui tem tração nas 4 rodas. Percebeu? Aparentemente é o mesmo carro. Mas o que está dentro do carro
faz o carro ser quase o dobro. Por quê? Porque ele está treinado para entrar em estrada de barro, para subir, para carregar peso. Não é assim? O ânimo é a atração de Deus dentro da gente, é a força. Por isso que São Lucas vai usar o apelido de dínamo para o Espírito Santo. A pessoa dinâmica, que o Espírito Santo entra dentro da pessoa. Aparentemente, as duas pessoas passaram pelo mesmo problema, mas a força que tem dentro, ânimo, alma, aquilo que está na minha intimidade, aquilo que eu alimento na intimidade. Repito, Jesus não perguntou depois da multiplicação dos pães. Jesus não perguntou na tempestade. Jesus perguntou na intimidade, quando eles estavam rezando, a sós. E aquele a sós que eu dizia que parece um erro, é porque quando se está íntimo em oração, você pode estar no meio de 10 pessoas, ou como aqui, no meio de dezenas, centenas, milhares, mas você para Deus é sempre único. Você sabia que Deus nunca enxerga a multidão? Deus enxerga cada um. Cada um aqui. Deus olha o olhar de cada um. Deus olha o coração de cada um. Deus entra em sintonia com o coração de cada um. Deus é capaz de estar a sós com cada um, mesmo que sejamos centenas, dezenas, milhares, pela televisão, no mundo inteiro, pela internet. 137 países do mundo podem estar agora interligados, ligados conosco. Mas com cada um Deus está falando algo único, algo específico. Por quê? Porque comunhão de alma é íntimo. Seja íntimo de Deus. A pessoa que é íntima de Deus, ela passa por situações dificílimas, mas sabe o que ela faz? Ela transforma as situações difíceis no impulso para a vitória. Qual foi o salmo que nós rezamos como salmo de meditação mesmo? Está lá no finalzinho do livro dos Salmos, 143 ou 144. Olha uma coisa interessante desse salmo. As 7 palavras-chave desse salmo. Todas elas para nos ajudar na luta. Bendito seja o Senhor, meu rochedo, meu refúgio, meu libertador. Cada palavra dessa dá uma pregação. Minha fortaleza, meu abrigo, meu escudo, é nele que espero. Como é que é o título desse salmo aí na Ave Maria? Após a vitória. Esse salmo foi composto no momento em que Davi tinha vencido uma luta. Olha no pé da sua Bíblia. A primeira parte do salmo, que foi o salmo rezado hoje, parece uma condensação do Salmo 17. O que fala o Salmo 17? Fala exatamente isso aqui. Aí você olha lá no seu Salmo 17, olha lá na sua Bíblia, aprenda a ler a Bíblia. Está escrito na Bíblia. Salmo 17 na Bíblia, Ave Maria. Agradecimentos ao Rei vencedor, ao mestre de canto de Davi, servo do Senhor, que dirigiu as palavras deste cântico ao Senhor, no dia em que ficou livre de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. E aí olha no pé da Bíblia, vai remeter para o livro de Samuel, capítulo 22, 2 Samuel 22, 2, não tem jeito de esquecer, 2 Samuel 22, 2, 2 Samuel 22, 2. Este salmo está inteiro, idêntico em 2 Samuel 22, 2. Contém uma prece em ação de graças pela libertação de um grande perigo. Libertação que é descrita sobre a forma de teofania, manifestação de Deus. Aparição em que Deus se manifesta em meio de tempestade, de fogo. O salmo termina com um cântico triunfal do Rei vitorioso. É luta. Luta, a luta pessoal, é garra, pessoal, é íntima. Esse pessoal repete na palavra íntima.
Você precisa entrar em batalha. E vou dizer uma coisa com muita honestidade para você. Você está sendo derrotado, não é porque o seu inimigo é mais forte. É porque você está sendo amarrado devagarinho. Você está sendo derrotado e está se transformando numa pessoa desprezível. Por isso, o Ministério da Saúde divulgou que no ano passado no Brasil foram consumidos 400 milhões de remédios antidepressivos. Porque falta ânimo. Mas meu irmão, minha irmã, não tem Prozac para a alma. Não tem Lexotan que cura coração, cura ferido e machucado. Você pode até devolver a alegria exterior, mas essa fibra, esse motor 4x4, essa tração nas 4 rodas, essa força que impulsiona, que faz você transformar as dificuldades no impulso para a vitória, isso não existe remédio. É luta, mas é uma luta que se trava na intimidade. É uma luta que se gesta no coração. Sabe, meu irmão, eu já disse isso muitas vezes, e nos últimos livros que eu escrevi, eu acho que escrevi essa frase com outras palavras em todos os 6 livros. Tudo que existe de concreto na vida, tudo, primeiro existiu como um sonho, primeiro existiu como um desejo dentro do coração da pessoa. Tudo. Coisa boa, coisa ruim, coisa pequena, coisa grande. Nada existe. O acaso não existe. A ciência prova e comprova que o acaso não existe. Esse rincão maravilhoso que está sendo gestado e em breve estará colhendo centenas, milhares de pessoas desse Brasil e desse mundo, antes de existir ali, ele existiu aqui, na cabeça do Eto. E antes de existir na cabeça, existiu no coração. Agora, imagine se o Eto fosse um grande amigo, por exemplo, de um grande empresário da noite carioca, ou paulista, ou de uma grande capital. Hoje o Eto estaria trabalhando, quem sabe, para fazer a maior casa de show de sexo explícito da Baixada Fluminense? Claro, porque o coração dele estaria em sintonia e intimidade com o coração de um empresário da noite, e prostituição dá dinheiro. Ou talvez ele estaria hoje arquitetando, trabalhando e conduzindo, e com muito maior facilidade, porque teria muito mais gente para contribuir, inclusive, quem sabe, um grande salão para depósito subterrâneo de armas. Maior fonte de renda no mundo é arma. Ou drogas. Mas porque o coração do Eto, na intimidade, encontrou-se com o coração do Padre Jonas, com o coração da Luzia, com o coração do Ricardo, e aí cada um da Canção Nova vai pôr no seu coração. Gestou nesses corações essa obra maravilhosa aos nossos olhos. Gestada no coração, começou a sair do coração para a cabeça. Aí começou a pensar, onde nós vamos fazer? Era aqui, primeiro era aqui, pequenininho, tinha um palco pequenininho ali, de madeira. Aí já aumentou, aí já fez esse tamanho. Olha essa obra, que coisa maravilhosa na época. Nossa, isso vai caber lá 20 mil pessoas. Meu Deus, 20 mil pessoas cabe. Tinha até uma arquibancada aqui do lado. Isso tudo faz tanto tempo, 1 ano. Arquibancada aqui do lado, né? Cabia aquele povão aqui. Teve que tirar porque, hoje é sexta-feira. Já estaria que não cabia mais ninguém. Já teve que tirar. Foi gestado aqui, veio aqui para a cabeça. Até que veio a ideia, passar por um papel, vamos fazer lá embaixo, maior espaço que tem. Aí ele começa a virar a ideia.
Aí ele começa a virar desenho. Mas não existe o desenho se não houver esse desejo, se não houver esse sonho, se não houver essa ânsia de anunciar o Evangelho, de acolher as pessoas. O sonho do padre, eu quero acolher muitas pessoas, dezenas. O padre não quer mais ver as pessoas sentadas de qualquer jeito, mal acomodadas, não. Então é sonho do padre, é sonho do Eto, é sonho da Lu, é sonho do menino mais novo, da menina mais nova que chegou na Canção Nova essa semana, ou daquele que está vendo pela televisão e está dizendo, eu vou entrar nessa obra. É sonho de você que teve a coragem de tirar uma pulseira que tem história maravilhosa de amor, um anel, um colar. Eu quero colocar o meu ouro num tesouro que constrói para muitas e muitas, vai brilhar muito mais. É o sonho de cada um que vai passando para a cabeça, para a decisão, e da cabeça vai passando para o papel, e do papel vai passando para o projeto, e vai crescendo, e está aí, obra admirável aos nossos olhos. Mas isso também aconteceu com esse microfone que está aqui. Porque antigamente tinha microfone, de vez em quando, que quando estraga, aí vocês dão um desses, aí é um horror para a gente. E fica esse fio andando, vai lá para cá, joga para as costas aqui. Aí a diretora fala, não pode jogar nas costas, na imagem fica... Aí você trupica naquilo, não pode andar para lá para cá. Quem projetou, não. Vamos arrumar um que traz aqui dentro um trenzinho, assim, assado, põe uma pilha aqui, e ele copia de lá, para lá. Foi projetado. O que você está gestando no seu coração? Só você pode responder. É triste, mas muitos estão gestando a sua derrota. Não vai dar certo, padre. Não adianta mais. Eu já desacursei. Não dá não. Você não é o primeiro, não é o último. Não vai dizer bobagem, bobagem. Ixi. Não vai dar certo. Cansei. E vai desanimando. E tem festa no inferno. O encardido adora. Alguns cristãos são a alegria não, a euforia, porque o encardido não pode ter alegria. Ele só tem a euforia. É a euforia do encardido. Você veio a esse acampamento, e você que está vindo, e você que virá, para gestar no seu coração a vitória. Seja qual for o seu problema, você não veio aqui para falar do tamanho dos seus problemas para Deus. Você veio aqui mostrar a Deus para o tamanho dos seus problemas. Você veio mostrar esse Deus que está acima, mas ao mesmo tempo esse Deus que se faz íntimo, esse Deus que entra dentro do nosso coração. E aí, meu irmão, minha irmã, aconteça o que acontecer. Quando você tem uma meta, planta cana para ver. O pessoal aí não sabe nem que planta cana. Planta cana dá dor nas costas da pessoa, fica jogando lá naquelas covas. Capinar a cana, misericórdia. Corta você inteirinho. E pior que tem que capinar a cana no verão, que é quando o mato cresce mais rápido. Agora vai no verão capinar a cana sem camisa. Vai ver. A cana, ela é prima daquele capim espírita. Capim espírita é um capim que tem lá em casa. Ele gruda na gente até depois de morto. O juçá aquilo. Corta você inteirinho. Capina a cana para ver. Capina a cana, você tem que ir no calor. A mãe fazia aquelas camisas de saco, pano de saco grosso, né? Para capinar a cana, você suava e cortava, machucava, o pescoço, tudo arranhado. Pega, sua, filha da medonha, mela. Vem abelha ainda para perturbar a gente, pernilongo à noite. Você pega uma cana, é dura. Mas você consegue transformar a cana em açúcar. Que jeito? Experimenta. Arrebentando a casca, passando naquele engenhinho.
Se você tiver a força dessa intimidade com Deus, vai acontecer a mesma coisa. Está difícil a situação? Está pior que um canavial? Está assando para todo lado, cortando. Seu marido é casca grossa, pior que as canas roxa, dura que uma coisa medonha, que para cascar no dente, assim, você arrebenta o dente. Espreme ele. Vira garapa, melado, rapadura e sai açúcar. Oh, meu irmão. E por isso que a gente precisa do outro, para nos ajudar a passar do outro lado. Se a cana ficar só do lado de cada munho, ela fica olhando ali aquela engrenagem, fala, não vou não. Você machuca a gente. Aí você tem que pegar e empurrar aquela cana. Parece que ela não quer ir, vai indo, vai indo, vai indo. Aí ela passa para o outro lado assim, o garapeiro ainda dobra ela e vem de novo. Que volta. E dobra mais um pouco e vem de novo. E se você não olhar, ele joga um pouco d'água para aumentar o caldo, né? Assim também. A situação está difícil? Está passando por um momento ruim? Tenho certeza. Deus está lá do outro lado te puxando. Mais do que isso, Jesus entrou junto. Aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado. Para isso você precisa responder uma pergunta. E que só será possível respondê-la na intimidade. Quem sou eu para você? Não vale aqui o que sua mãe falou, o que seu pai falou, o que o padre Jonas ou o padre Léo falou, não vale. Quem sou eu para você? Jesus hoje quer olhar no olho, mais do que no olho, o olho às vezes mente. Ele quer olhar no seu coração e perguntar, quem sou eu na sua vida? E a hora que você puder responder, Jesus, o Senhor é o único que não pode ser substituído por nada nem por ninguém na minha vida. Então, meu irmão, minha irmã, venha o problema que vier, seja o tamanho que ele for, do outro lado lhe espera a vitória. E você já faz parte dela. Eu não me acostumei nas terras